Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minha obrigação, como líder do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, no Senado, é expressar o pensamento da bancada por consenso ou por maioria. No entanto, como senador, tenho me perguntado desde sexta-feira passada, será que estamos vivendo uma fase de cleptocracia? Desculpe a palavra, não é? Mas eu não encontrei outra para expressar, para resumir essa fase da vida pública nacional. Mas eu explico. A fase cleptocrática de um Estado acontece quando a maior parte do sistema público é capturado pela corrupção política, institucionalizando-a. Na sexta-feira passada, mais de 2 dezenas de inquéritos foram abertos no âmbito da Operação Lava Jato, que atinge a Petrobras, envolvendo mais de 5 dezenas de políticos de grande importância em nosso país. Não quero crer que estejamos vivendo uma cleptocracia, mas sim um Estado dominado pelo patrimonialismo, clientelismo, parasitismo, fisiologismo e corrupção, que vem desde os tempos de Cabral. E aqui lembro da carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel o Venturoso, que ele descreve o Brasil que encontrou no século XVI, e no final da carta, senhor presidente, ele pede um emprego para o genro. Daí nasce o Brasil que atravessou os tempos. O aprofundamento das investigações, no caso da Petrobras, servirá para apurar quem são os cleptocratas do nosso país. Estima o ministro Cid Gomes, em declaração pública, que esteja em torno de uns 400 deputados que ainda, segundo Cid, querem um governo frágil para achacá-lo. As declarações de Cid Gomes ecoam outra pronunciada tempos atrás, em 1993, que ficou famosa. Abre aspas, há no Congresso uma minoria que se preocupa e trabalha pelo país, mas há uma maioria de uns 300 picaretas que defendem apenas seus interesses. Fecha aspas. Eleito presidente, Lula, em nome da governabilidade, formou um governo de coalizão, abrindo a porteira para o patrimonialismo, o clientelismo, o parasitismo, o fisiologismo e a corrupção, infelizmente. Uma repetição de que disse um outro presidente. O presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma das suas entrevistas, disse: esqueçam o que eu escrevi. É o que Lula fez. Esqueça o que eu disse. A corrupção da Lava Jato se alinha historicamente à nossa origem no patrimonialismo ibérico, que nós conhecemos muito bem da chegada da família real no Brasil, que desalojou pessoas no Rio de Janeiro, do dia para a noite, para que a família real ocupasse as suas casas. Mas se acentua depois da redemocratização. Nós tivemos muitos acertos, a democracia fez um bem enorme ao nosso país, mas tivemos também erros graves. Entre eles, é que no processo de redemocratização tivemos graves erros e estamos pagando por isso. Essa crise tem a ver com os erros que cometemos. O uso abusivo da propaganda eleitoral, que hoje elevou
há um custo estratosférico às campanhas. O maior custo da campanha hoje é a contratação dos marqueteiros e de todo o aparato para a produção de programas de rádio e televisão. Olha, se a campanha é cara, ela exige muito mais dinheiro. E aí que entram em ação os financiadores empresariais de campanha, que superfaturam obras, serviços e compras para saciar a sede dos candidatos em troca de reciprocidade. É o famoso dito de São Francisco de Assis: é dando que se recebe, popularizado pelo toma lá, dá cá. As empresas só contribuem se tiverem a certeza que não estão colocando a mão no bolso, mas usando o dinheiro público através do superfaturamento. Aqui se impõe uma pergunta: é o empresário que corrompe o agente público ou é esse que achaca o empresário? Se o objetivo das empresas é o lucro, por que reparti-lo com agentes públicos? E é aí que entra o superfaturamento, cujo produto final serve para o financiamento de partidos e políticos. A Operação Lava Jato tem sido didática neste ponto, mostrando que todo o dinheiro repassado é fruto de superfaturamento. A lista dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato não será a primeira e nem a última. Pelo visto, outras virão. Explica-se. Essa fornada é baseada nas delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Novos nomes de políticos podem surgir e serão submetidos ao Supremo Tribunal Federal no decorrer das demais delações premiadas da Lava Jato, que pelo menos se fala em mais 8 ou 10 delações premiadas. E como estão vinculadas a superfaturamento de serviços e obras para a Petrobras, então nós teremos também uma segunda fornada, pois não, senador? Nós teremos uma segunda fornada de nomes de políticos, não é, vinculados a essas ações criminosas trazidas a público pela Operação Lava Jato. Senador Omar, com muito prazer. Eu já vi vários parlamentares no Congresso se manifestarem sobre essa questão. O senhor faz um apanhado com muita cautela, com muito cuidado, mas indo a fundo sobre uma questão que me preocupa. Quem financia as campanhas no Brasil são as grandes empreiteiras, de todos os partidos, à exceção de um ou de outro. Porque se a gente for pegar nos diretórios nacionais dos partidos, o senhor vai ver que todos os partidos, inclusive o meu, recebem doações dessas empreiteiras. E agora, nesse momento, não dá para dizer, olha, esse dinheiro aqui é honesto e esse não é honesto. Nós não podemos falar. Então está todo mundo sobre suspeita, independente de partido político. Porque o dinheiro que uma empreiteira que está envolvida no Petrolão aí, na Lava Jato, quando ela deu para um partido, quem disse que esse mesmo dinheiro da Petrobras não foi para um outro partido? Quem pode nos garantir isso? Quem pode dizer, não, esse dinheiro aqui é um dinheiro honestamente ganho, esse aqui é um dinheiro que não foi honestamente ganho? Porque eles são bondosos com a gente, viu, senador? As empreiteiras, elas dão muito dinheiro para as campanhas, mas eu não vejo elas ajudar uma entidade filantrópica nesse país, né? Se elas fossem dar dinheiro para o Mapai, lá no Sergipe, ou lá em Amapá, será que deram algum? Essas grandes empreiteiras doaram algum recurso para Pai do Amapá? Não acredito. Lá no Amazonas, com certeza, não. Mas eles acham a gente tão bonito que eles dão dinheiro para a gente, para os partidos políticos. E aqui não há de tirar ninguém, nós temos que investigar mesmo. Por isso que esse sistema que nós temos hoje de financiamento de campanha é o sistema que induz a corrupção, induz a quem tem mais dinheiro, tem mais facilidade de ganhar. Por isso, para a gente tratar
operações, investigações, nós temos que fazer o dever de casa, nós temos que fazer reforma política. A reforma política. Não adianta a gente estar discutindo aqui depois que as coisas acontecem, nós temos que nos antecipar. Nós temos que dar o exemplo e dizer, a partir de agora, a empreiteira que der dinheiro para um político, nós sabemos que essa empreiteira está querendo tirar benefícios. Né? Porque indicação de A, indicação do partido, indica por quê? Será que a presidenta da República não tem capacidade de escolher seus assessores, seus técnicos, seus diretores? É necessário um partido indicar para fazer parte de uma coalizão? Não vejo necessidade. Eu daqui a pouco vou falar, estive com o ministro da Indústria e Comércio, é preocupante a economia do Brasil. E nós passamos ontem, ministro, mais de 12 horas numa reunião do Congresso, e depois de 12 horas, eu vi o esforço dos parlamentares, mas o que nós contribuímos para o país realmente, de fato, passando 12, 13, 14 horas dentro do Congresso, debatendo o que o povo brasileiro tirou de proveito daquilo, ganhou com aquilo, melhorou a vida dos brasileiros com aquilo. Então, nós temos que repensar, sim. Repensar, mas não é repensar na investigação só agora, não. E quando eu falo sobre suspeita, eu estou falando sobre todos os partidos, não estou falando de um A, B, C, não. Qualquer partido que recebeu recursos das empresas que estão sendo acusadas agora, nessa Lava Jato, para mim estão sob suspeita. Porque não é possível que um partido receba 60, 70 milhões de reais de uma empreiteira, de várias empreiteiras, o outro também 60, e distribui esse dinheiro para os diretórios regionais para ganhar a eleição. É por isso que os partidos fazem o maior número de deputados, o maior número de deputados federais, senadores, se fortalecem com o quê? Com recursos públicos, tirando dinheiro do povo brasileiro, aí o partido fica grande. Então vamos mudar. Por isso que eu defendo aqui, quando eu defendo não as coligações, quando eu defendo quem tem mais voto é que deve ser eleito, não é para que eu dê igualdade de disputa. A igualdade de disputa. Porque você fazer parte de uma coligação que tem as benesses dessas grandes empreiteiras, é muito mais fácil disputar uma eleição quando você contra uma coligação que não tem recurso nenhum para disputar igualmente uma eleição. É isso que eu queria colocar, meu querido Capibaribe, senador do Amapá. Muito obrigado, senador Omar. Eu queria acrescentar suas palavras. Nós perdemos a eleição no Amapá por uma única e simples razão. Porque o governador não aceitou se submeter a esse tipo de negociata para levantar fundos de campanha. É evidente que no estado pequeno como o Amapá, se o governador tivesse aceito, ele teria arrecadado entre 15 e 20 milhões de reais. Com isso, dá para ganhar a eleição no primeiro turno, ou no segundo turno. Mas ele se recusou terminantemente. E eu liguei ontem para ele para parabenizá-lo, porque essa atitude, que não o reconheceu na eleição do ano passado, vai garantir o seu legado para muitos anos naquele estado. A Operação Lava Jato, eu vou entrar aqui num outro tema, senador Omar. A Operação Lava Jato segue os passos do Mensalão, que pela primeira vez encarcerou corruptos e corruptores. As condenações de empresários e dirigentes de estatais, no caso do Mensalão, pelo visto serviram de exemplo. Eu estou convencido do que eu estou falando. Daí a grande quantidade de delações premiadas, o que nós não tivemos no Mensalão. Os empresários, eles se mantiveram fechados. É que os depoentes da Lava Jato não querem ter penas semelhantes aos empresários condenados no Mensalão. Vale lembrar que as penas dos empresários estão sendo cumpridas em regime fechado, enquanto todos os agentes públicos cumprem a pena em regime semiaberto.
não podemos transformar uma ação policial em ação política. E muito menos deixar que haja uma polarização entre situação e oposição em relação à Lava Jato. Quem investiga é a Polícia Federal. Portanto, não é que alguém tenha colocado o nome de A, B ou C, ou tenha tirado o nome de E, J ou Y. Não é possível. Senão seria a podridão das nossas instituições. Trata-se, de fato, de uma questão policial. Portanto, assim deve ser tratada. Os suspeitos estão sendo investigados no inquérito policial, no enorme inquérito policial. Mas não estão ainda sendo processados. Podem nem vir a ser, desde que inocentados. Dito isso, vale lembrar que o inquérito policial não é processo. O que ocorre, a partir de agora, é um procedimento de natureza administrativa para que o Ministério Público possa formar sua opinião sobre os investigados. Ademais, vale recordar que a abertura de inquérito não representa juízo antecipado sobre autoria. Isso do ponto de vista legal, mas do ponto de vista político já é uma condenação. E tampouco é uma comprovação de materialidade do delito. Mormente quando fundado em depoimentos colhidos em delação premiada. Tais depoimentos não constituem por si sós meios de prova. Portanto, caldo de galinha e cautela nesse momento é fundamental. Por isso, vale sugerir aos investigados, com assento no Congresso Nacional ou em outros organismos governamentais, que se licenciem dos cargos até o final das investigações. Acho que seria uma atitude sensata e prudente. Isso é importante para a lisura dos procedimentos investigativos, pois elimina qualquer indício de que os suspeitos possam estar se locupletando dos mandatos em prol de suas defesas. Em sábia decisão, o ministro Teori Zavascki acatou solicitação do procurador Rodrigo Janot e colocou um fim ao sigilo dos procedimentos judiciais da Operação Lava Jato. Enfim, está tudo transparente. A imprensa, que sempre cobrou a transparência na administração pública, sob a alegação de que o que é público precisa ser transparente, terá agora a oportunidade de mostrar legalmente o que antes se fazia através de vazamentos do sigilo, que às vezes tinham objetivos escusos. Com a transparência fica mais fácil o controle social, que fará com que a sociedade possa cobrar mais agilidade no processo de investigação. Com a transparência fica mais fácil e fica mais visível, e as pessoas podem acompanhar. Eu mesmo estou levantando os depoimentos do Alberto Youssef, que são quase uma centena. Não sei se terei tempo suficiente, mas farei uma leitura desses depoimentos para tentar entender, de fato, qual é a dimensão desse saque feito à Petrobras. E não vale aqui dizer que há uma tentativa de desestatização ou de privatização da Petrobras. Até porque ninguém, eu sou senador aqui, participo de todas as atividades, não há lobby nesse sentido. Não há lobby no sentido de mudança do sistema de partilha, tampouco. O que há, de fato, e o volume de recursos que o Ministério Público e a Polícia Federal calculam que foram desviados está na ordem de 10 bilhões de reais. E quando um dos participantes, como é o caso do senhor Barusco, assume a responsabilidade de devolver 300 milhões de dólares e já devolveu 128 milhões, é possível sim acreditar que o saque, o cerco da Petrobras vai acima de 10 bilhões de reais, que é uma fortuna. Portanto, nós temos que ter cuidado. É um momento de crise, sim. Nós sabemos que há uma crise, mas nós não podemos debitar nas costas dos mais humildes, do povo trabalhador, que pague por mais uma crise que o país está sofrendo. Tem outras alternativas que precisam ser rapidamente
estudadas e propostas. Eu digo que só de contrabando o país perde 100 bilhões de reais por ano. Vamos aprimorar os mecanismos de controle para que a gente possa coibir e fazer com que esse recurso seja distribuído com o conjunto da sociedade brasileira. Era isso. Transtornos que as chuvas estão causando a todo aquele povo ordeiro, tranquilo e fantástico que eu conheço muito bem. Obrigado.